Oi amigos, eu sou a Chay e hoje falaremos sobre um roteiro para vocês que querem aprender sobre a igreja, para vocês que estão começando. Mas antes, se vocês quiserem me seguir nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tik, @umdiadecadavez e no Substack, onde eu posto meus textos e reflexões com uma pitada de aleatoriedade, também @umdiadecadavez ou Chay com CHAY. Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso te dizer sobre por onde começar a estudar sobre a igreja, para entender a igreja católica, né? Aparecem muitos ex-protestantes, ex-evangélicos que me perguntam: nossa, eu queria entender mais sobre a igreja católica, mas por onde eu começo? Porque eu estou totalmente perdido. Então, vamos lá, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa ler é a Bíblia mais o catecismo. Chay, qual Bíblia eu devo comprar? Eu não sei qual Bíblia eu devo comprar. Bom, eu vou te dar 3 opções de Bíblia, mais uma de bônus. A primeira opção de Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. São Bíblias que foram feitas com um esmero fenomenal. São Bíblias que elas têm uma substancialidade incrível, então é por isso que eu estou recomendando. Inclusive, os melhores catequistas geralmente sugerem a Bíblia de Jerusalém. Tem mais uma que seja boa? Óbvio. Tem a do Padre Matos Soares, tá? Bíblia que foi feita pelo Padre Matos Soares. E além dela, a gente também tem a Bíblia do Peregrino, tá? Mas essas Bíblias são um pouquinho mais caras. Tem uma que seja mais acessível e que também seja boa? Tem a Bíblia Ave Maria. A Bíblia Ave Maria você encontra em qualquer lugar. É a Bíblia católica mais fácil de encontrar, tá? Eu sei que também tem a Bíblia pastoral, mas eu estou recomendando as melhores e por isso eu vou deixar a pastoral de fora, tá? Agora, Chay, e o catecismo? Bom, você vai ler a Bíblia em paralelo com o catecismo, tá? É para você ler junto. Até porque se você for esperar terminar de ler a Bíblia para começar a ler o catecismo, você não vai ler nenhum nem outro. Então leia sempre junto, tá? Agora, qual catecismo eu devo ler? Bom, eu sempre recomendo para as pessoas, é porque eu anotei algumas coisas aqui, então eu tô olhando. Mas eu sempre recomendo para as pessoas que elas comecem pelo catecismo mais recente, que é aquele amarelão, né? Que foi feito pelo Papa João Paulo II. Então, comece pelo amarelo, comece pelo mais recente. Por quê? Porque o catecismo mais recente, ele foi pensado em problemas que são mais atuais, em dúvidas mais atuais. Então, vai ser mais fácil dele responder dúvidas que você tenha agora, né? Nessa época em que vivemos. Do catecismo amarelo, você vai para trás, você vai para os catecismos mais antigos, tá? Bom, desses catecismos mais antigos, nós temos o catecismo romano ou catecismo de Trento, que também é bem conhecido. Nós temos o catecismo de São Pio X, que também é muito bom, vale muito a pena ter. E nós temos o YouCat. YouCat é um catecismo que ele foi feito para jovens. Então ele vai te ajudar com criança, com jovens. Sabe aquelas perguntas que criança sempre tem, que os jovens, adolescentes também costumam ter? O YouCat, ele pode te ajudar nisso, tá? Você pode ler por curiosidade, ou se você for uma criança, um adolescente, ou tiver alguém, né, uma criança, adolescente em casa, o YouCat, ele é super recomendado, né? E também tem o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Esse compêndio do Catecismo da Igreja Católica é uma versão resumida do SIC, tá? Bom, além desses que eu recomendei, né, algumas Bíblias, que sempre me perguntam, recomendei alguns catecismos. Depois de ler esses dois, eu estudaria os dogmas. E é muito importante você estudar os dogmas da Igreja Católica, porque esses dogmas, eles vão te sanar dúvidas que a maioria das pessoas tem sobre a Igreja Católica. Então nós temos alguns dogmas. Nós temos dogmas sobre Jesus Cristo, dogmas marianos, temos dogmas sobre Deus e dogmas sobre a Igreja Católica. E esses dogmas, eles dão norte para a nossa fé e para aquilo que acreditamos, tá? Então, e de novo, dogmas são
são verdades de fé reveladas por Deus, tá? Então não esqueça de estudar os dogmas. Bom, Bíblia, catecismo, depois do dogma, você vai estudar os concílios, tá? Existem vários concílios, né? São, acho que 21 concílios que a igreja tem, mas é claro que eu vou destacar alguns concílios que são essenciais, assim. Eu indico que você estude todos os concílios, mas tem alguns que você não pode deixar de estudar, como, por exemplo, Concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso, Calcedônia e, claro, por favor, não deixe de estudar os concílios de Trento, Vaticano I e Vaticano II. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre a igreja atual, né, não deixe de estudar o Concílio do Vaticano II, porque ele vai sanar muitas dúvidas sobre questões atuais da Igreja Católica. Bom, além disso, eu também, depois de estudar o concílio, eu iria para as encíclicas. O que são encíclicas? São documentos papais. Então, são documentos que os papas escreveram para a igreja. Os concílios também são as encíclicas, elas também são muito importantes para que nós tenhamos, né, uma noção dos papas, do trabalho dos papas, o que eles deixaram para a igreja, a importância deles, o pensamento, a forma que eles tinham, a diferença de um papa para o outro, né, e da época, de tudo que estava acontecendo. Então, as encíclicas também são muito importantes. Bom, depois das encíclicas, eu iria para o direito canônico, tá? Com certeza, estudem o direito canônico, é muito importante, tá? Porque o direito canônico, ele vai, assim, abrir a sua mente para coisas que são muito importantes, né? Então, por exemplo, você que quer casar, é muito importante que você conheça o direito canônico antes de se casar, né? Então, o direito canônico, ele é um dos pilares, né, na prática, da igreja na prática, né? Então, é muito importante que você estude o direito canônico. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou deixar aqui também, né, registrado. Lembra que eu falei do catecismo? Eu mencionei alguns catecismos. São Pio X, Trento, enfim. Além desses catecismos, tem alguns catecismos que foram escritos por padres, como, por exemplo, o Catecismo de Fulton Sheen. Existe também o Catecismo de Baltimore, que foi muito importante nos Estados Unidos, foi utilizado para estudo nos Estados Unidos. Ele marcou ali uma geração, foi usado por muito tempo. E antes do Baltimore tem o de Bellarmino, tá? Não sei nem se eu tô falando a palavra na pronúncia correta, tá? Mas tem esses três, além dos catecismos que a gente conhece, tem esses três, tá? De Fulton Sheen, Baltimore e Bellarmino, tá? Mas voltando, falei do direito canônico. Bom, além do direito canônico, eu estudaria a patrística. O que é a patrística? A patrística, como diz o nome, são os pais da igreja. Então, é o nosso chão da fábrica, né? A patrística são os pais da igreja, a nossa fundação. Então, é muito importante estudar a patrística, não deixe de estudar. E, além da patrística, eu conheço muitas pessoas que falam assim, olha, eu queria entender melhor a visão que a Igreja Católica tem sobre a Bíblia. Eu queria entender melhor como que funciona a Bíblia na Igreja Católica, qual é a visão que a Igreja Católica tem sobre a Bíblia, como que a Igreja Católica interpreta a Bíblia. Eu preciso entender isso. Para você entender, o nosso excelentíssimo e um dos maiores teólogos de todos os tempos e o maior teólogo do século XX, que é o Joseph Ratzinger, o nosso querido e amado e saudoso Papa Bento XVI, ele escreveu o livro que se chama A Interpretação da Bíblia na Igreja Católica, tá? É um documento que virou livro, tá? Repito, A Interpretação da Bíblia na Igreja Católica. Ele escreveu, né? Inclusive, se eu não me engano, ele escreveu isso antes de ser Papa, ainda como Joseph Ratzinger. Então, ele escreveu esse documento para a igreja, esse documento virou um livro. Então, se você quiser entender a visão que a igreja tem sobre a Bíblia, leia esse livro, A Interpretação da Bíblia na Igreja Católica, tá? Bom, então,
Então eu espero muito que esse norte que eu tenha dado ajude muita gente, que de fato seja um norte para vocês, que seja uma linha aí de estudos. Eu sei que, assim, tudo isso que eu falei não vai ser estudado em um ano, porque é muita coisa para estudar. Então, não coloque uma meta impossível, não coloque uma meta assim que eu vou ler tudo isso em um mês, eu vou ler tudo isso em 6 meses. Gente, isso aqui é um norte, mas assim, é um norte que vai levar um certo tempo para vocês estudarem, para vocês lerem, até porque não é para ler por ler, é para ler analisando, estudando. Então, assim, é para ter uma certa dedicação e atenção. Então, não dá pra gente fazer algo tão bem feito às pressas. Vá aos poucos, vá devagar, mas seja constante. Antes devagar do que constante, do que tentar ser rápido e acabar parando no meio do caminho. Espero muito ter ajudado. Qualquer dúvida, se vocês também quiserem sugerir alguma coisa que eu não tenha falado, que vocês também acham que seja importante, não esqueçam, tá? E eu poderia até falar da Suma Teológica, porque eu acho que vai ter gente que vai falar, você não falou da Suma Teológica, mas assim, a Suma Teológica, assim, é um conteúdo em si que é para você estudar a vida inteira, né? Então, a própria Suma Teológica é um conteúdo, assim, eterno, digamos assim. Então, seria um bônus, assim, sobre o que estudar sobre a Igreja Católica, né? Então, seria um bônus, seria um conteúdo gigante, mas seria, assim, uma aba. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado e que essa lista tenha ajudado vocês. Beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau!